Moço, finge que me abraça só por 1 minuto. Essa frase gelou o coração de Renato Albuquerque numa noite chuvosa em São Paulo. A cidade parecia indiferente à dor. Os carros buzinavam na Avenida Paulista, os prédios piscavam luzes caras, mas nada era capaz de apagar a solidão daquele homem. Ele, que já foi um dos empresários mais temidos e respeitados do Brasil, agora andava perdido, com o olhar vazio, desde que perdera a esposa em um acidente que destruiu sua vida. O terno caro já não fazia sentido, o dinheiro no banco parecia pó, e cada passo era apenas para tentar sobreviver mais um dia. Mas, naquela noite, algo diferente aconteceu. Uma garotinha, magrinha, com o cabelo todo bagunçado e o rosto cheio de medo, bateu contra ele como se estivesse fugindo do mundo. Tremendo, ela levantou os olhos e pediu apenas aquilo, um abraço de mentira. E foi nesse instante que Renato entendeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Antes de começar essa história que vai arrepiar o seu coração, me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade? Quero muito saber. E já curte o vídeo, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal, porque aqui você sempre encontra histórias que emocionam e nos fazem refletir. Renato ajoelhou sem pensar 2 vezes, abriu os braços e a envolveu como se fosse a coisa mais natural. A menina agarrou o casaco dele com força, como quem se segura para não ser levada pelo vento. Ele sentiu o coração dela batendo acelerado, quase pulando do peito. 2 homens uniformizados vinham logo atrás gritando: "Lia, volta aqui agora!" Eram seguranças do Abrigo Aurora, um lugar na Zona Leste conhecido apenas por quem não tinha escolha. Renato, com a voz que já tinha usado tantas vezes em negociações milionárias, falou alto: "Aqui está você, filha. Papai te procurou a cidade inteira." Os homens pararam, confusos. O terno caro, a postura firme, o tom seguro. Tudo aquilo era impossível de contestar. "Essa menina é nossa residente", um deles tentou argumentar. "Está enganado. Essa é minha filha, Lia Albuquerque", retrucou Renato. O silêncio pesou e eles recuaram sem coragem de enfrentar alguém tão poderoso. A menina, ainda agarrada nele, chorou baixinho e disse: "Obrigada. O senhor não sabe o que fez por mim." Renato levou a garotinha para um hotel nos Jardins, longe dos olhos de quem poderia querer arrancá-la dele. Ela estava com roupas velhas e tênis rasgado, um contraste cruel com o luxo do saguão de mármore. No elevador, Lia quebrou o silêncio. "O senhor me ajudou, mas preciso de mais uma coisa. Vão separar eu e meu irmão Miguel. Ele só tem 5 anos, e sem mim ele não come, não dorme, não vive." Renato, que não chorava fazia meses, sentiu a garganta queimar. "Você cuida dele sozinha desde quando?" perguntou com cuidado. "Desde o incêndio que levou minha mãe e meu pai", respondeu a menina, a voz falhando. Renato apertou os punhos, lembrando da própria perda, e algo nele despertou. "Lia, e se eu dissesse que existe um jeito de vocês nunca mais se separarem? Que eu posso lutar para que você e Miguel fiquem juntos para sempre?" Os olhos dela brilharam com uma esperança dolorida. "O senhor faria isso por nós, mesmo sem conhecer a gente?" Renato respirou fundo. "Eu faria o impossível. E se não existir caminho, eu invento um." Mas ele ainda não sabia que um segredo escondido em sua própria casa ligava a esposa falecida ao mesmo abrigo de onde Lia tinha fugido. E isso mudaria tudo. Renato acreditava que estava apenas ajudando uma criança. Mas a verdade é que Lia carregava segredos que nem ele imaginava. E o pior ainda estava por vir. Naquela madrugada, depois de colocar Lia para dormir no quarto de hóspedes, Renato não conseguiu pregar o olho. A mente girava como engrenagem quebrada. O que aquela menina tinha vivido para pedir um abraço falso na rua? Por que ela parecia tão desesperada com a ideia de perder o irmãozinho? Ele entrou no escritório, um lugar que evitava desde a morte da esposa, Vitória. O cheiro de papel velho, as fotos da família que já não existia,
Tudo parecia cutucar feridas que ele tentava esconder. Foi quando percebeu algo esquecido numa gaveta, um envelope com a letra de Vitória. Se alguma coisa acontecer comigo, abra. O coração de Renato disparou. Ele abriu e encontrou recortes de jornal, anotações e uma lista com um nome em destaque: Abrigo Aurora. Vitória tinha investigado aquele lugar em silêncio, sem contar nada para ele. Havia descrições assustadoras. Separam irmãos de propósito, castigos secretos, adoções estranhas. Ao final, uma frase escrita à mão: se não derem nome à sombra, ela engole a luz. Renato entendeu naquele instante que Lia não tinha caído em sua vida por acaso. No dia seguinte, Renato ligou para Bárbara, uma jornalista amiga de Vitória. Bárbara, sou o marido dela. Encontrei provas de que ela investigava o Abrigo Aurora. Do outro lado da linha, silêncio pesado. Eu sabia que Vitória estava perto de algo grande, mas não sabia o quanto. Me conte tudo, pediu Bárbara. Renato relatou sobre Lia, Miguel e o envelope. Bárbara respondeu com firmeza: se tudo isso for confirmado, estamos falando de uma bomba social. Mas você sabe que mexer nisso é se meter com gente poderosa. Renato respirou fundo. Eu já não tenho mais nada a perder. Só quero impedir que outras crianças passem pelo que Lia passou. Enquanto isso, na Zona Leste, dentro do Abrigo Aurora, a diretora Márcia Valença caminhava de salto firme pelos corredores, falando baixo com um segurança. Onde está a menina? Sumiu na rua ontem, ele respondeu. Márcia franziu os lábios e murmurou: se for preciso, usem o irmão. Ela não vai resistir por muito tempo. Do outro lado da porta, uma criança escutava escondida, mas ninguém percebeu. À tarde, Renato foi até a vara da infância com o advogado. Tentou protocolar um pedido de guarda provisória para Lia e Miguel. O funcionário respondeu com frieza: o processo precisa ser analisado. Isso pode levar semanas. Renato sentiu o sangue ferver. Semanas? Crianças não têm semanas. Elas têm fome, medo, urgência. Saiu dali decidido. Não iria esperar a burocracia. No carro, Bárbara ligou avisando: recebi informações de ex-funcionários do abrigo. Miguel está em uma ala de disciplina. E isso não é coisa boa. Renato virou o volante sem pensar duas vezes. Lia, ao lado dele, olhou com os olhos marejados e disse baixinho: se eles me prenderem de novo, vão castigar o Miguel. É assim que funciona lá dentro. Eu erro para proteger ele. Essas palavras atravessaram Renato como faca. Agora, não era apenas sobre acolher duas crianças. Era sobre enfrentar um sistema inteiro. E Lia guardava mais um segredo. Ela sabia de algo escondido na própria casa de Renato que poderia mudar tudo. Um segredo que Vitória tinha deixado para ser descoberto no momento certo. Renato achava que estava lutando apenas contra a diretora do abrigo. Mas Lia estava prestes a revelar um detalhe escondido que colocaria fogo em toda a história. E ninguém estava preparado para o que vinha a seguir. Naquela tarde cinzenta, Renato entrou no Abrigo Aurora com Lia ao lado e o advogado atrás. O portão de ferro rangeu como se protestasse contra a entrada deles. Márcia Valença, a diretora, os recebeu com um sorriso treinado, daqueles que só enganam quem não olha nos olhos. Senhor Albuquerque, espero que entenda, essa menina fugiu, mas aqui todos são tratados com carinho e disciplina. Renato segurou a raiva e respondeu firme: vim ver o Miguel, só isso. No salão cheio de crianças sentadas em silêncio diante de uma TV desligada, um menininho de 5 anos correu como um raio. Era Miguel. Pulou no colo de Lia, se agarrou nela como se o mundo fosse desmoronar. Achei que nunca mais ia te ver, disse entre soluços. Renato se agachou para olhar nos olhos do garoto e perguntou: está tudo bem, campeão? Miguel tirou do bolso um papel amassado. Era um desenho feito com lápis de cor quebrado. Um caminhão preto com um símbolo estranho pintado de vermelho, um pássaro dentro de um círculo. Eles falam que esse caminhão vem à noite buscar criança que chora demais, sussurrou. O estômago de Renato virou gelo.
Ele conhecia aquele símbolo. Era o logotipo de uma empresa de transporte contratada pela prefeitura. Enquanto Lia tentava acalmar o irmão, Bárbara, a jornalista, fotografou o desenho escondida. O advogado puxou Renato para o canto e cochichou. Isso conecta o abrigo com contratos públicos. É maior do que imaginávamos. Renato sentiu uma mistura de ódio e determinação. A diretora Márcia percebeu o movimento e se aproximou. A voz doce, mas os olhos frios. O horário de visitas acabou. Levem a menina, mas o menino fica. É a regra. Lia se desesperou. Abraçou Miguel com força e gritou. Não! Eles vão machucar ele de novo! Renato tentou argumentar, mas 2 seguranças vieram para separar. O advogado interveio, lembrando que tinham direito de visita. A cena ficou tensa, até que Márcia, com ironia, cedeu. Muito bem, senhor Albuquerque, mas saiba que mexer com a gente tem preço. Ao sair, Lia chorava em silêncio e no carro, com voz baixa, falou algo que deixou Renato atônito. Tio Renato, eu sei onde a tia Vitória escondeu uma coisa. No corredor da sua casa, atrás de um quadro, tem um pendrive com o nome dela. Ela me contou antes de tudo acabar. Renato quase parou o carro no meio da avenida. Como aquela menina sabia de algo que nem ele sabia? De volta ao apartamento, Renato não perdeu tempo. Retirou o quadro antigo do corredor, um que Vitória sempre dizia ser nosso talismã. E atrás encontrou exatamente o que Lia tinha descrito. Um pendrive colado com fita. O coração batia como um tambor. Ele conectou no notebook e a tela explodiu em arquivos. Planilhas de doações, fotos de crianças tristes, gravações de voz, recibos de dinheiro em espécie. Em uma das gravações era a própria voz de Vitória dizendo: se algo acontecer comigo, Renato, saiba que esse abrigo não é um lar, é um mercado. Separar irmãos é o negócio mais lucrativo. Cuide para que ninguém destrua a infância dessas crianças. Renato chorou como não chorava desde o enterro. Lia, parada na porta, perguntou: o senhor sabia disso? Ele apenas balançou a cabeça. Vitória, de alguma forma, tinha investigado tudo sozinha. E agora, do além, entregava a ele a missão de continuar. Renato fechou o notebook e respirou fundo. Isso não é só sobre vocês dois. Isso é sobre todas as crianças presas nesse inferno. Mas naquele momento, ele ainda não sabia. Alguém já tinha descoberto que o pendrive estava nas mãos dele. E o contra-ataque viria rápido, impiedoso e devastador. Renato achava que tinha encontrado a prova que precisava, mas não sabia que, ao apertar aquele play, tinha assinado uma sentença que colocaria sua própria vida em risco. E a guerra só estava começando. Naquela noite, o apartamento de Renato parecia uma central de guerra. Bárbara, a jornalista, espalhava papéis pela mesa. O advogado digitava furioso no notebook. Lia, encolhida no sofá, segurava um ursinho que tinham acabado de comprar para ela. Renato, com o pendrive de Vitória na mão, sentia que cada arquivo era uma dinamite prestes a explodir. Havia fotos de relatórios falsificados, planilhas mostrando repasses de políticos, e-mails com frases como "irmãos juntos rendem menos" e "aproveitar a janela de adoção internacional". A cada documento aberto, o coração de Renato apertava mais. Vitória já sabia de tudo e morreu tentando me avisar, murmurou. Bárbara ergueu os olhos séria. Se colocarmos isso na imprensa agora, vai cair meio mundo. O advogado completou. Mas antes precisamos garantir proteção para as crianças. O sistema vai reagir. Enquanto eles falavam, Lia levantou a cabeça e disse baixinho: eu sei onde o Miguel está agora. Eles trancam ele numa sala lá embaixo quando querem me castigar. A tia Vitória me contou que essa sala existia. Renato gelou. Vitória tinha falado sobre isso para a menina. Como? Enquanto se organizavam, o celular de Renato vibrou com um número desconhecido. Ele atendeu e uma voz metálica soou. Você está mexendo com gente grande, senhor Albuquerque. Entregue a menina.
Esqueça o que encontrou, ou vamos acabar com sua reputação, sua empresa e a sua vida. Renato cerrou os dentes. Ameaça não me assusta. Criança não é mercadoria. A ligação caiu e Bárbara arregalou os olhos. Eles já sabem que você tem as provas. O advogado suspirou pesado. Precisamos de reforço. Se eles mexerem com a polícia e com políticos, vai ser difícil segurar sozinho. Lia, com lágrimas nos olhos, segurou o braço de Renato. Tio, o senhor prometeu que não ia deixar me separar do Miguel. Se eles levarem ele, eu vou junto. Renato se ajoelhou, segurou o rosto dela e falou firme. Lia, você nunca mais vai ficar sozinha. Eu vou derrubar cada tijolo desse abrigo se for preciso. Mas por dentro, ele sabia que a batalha que vinha seria mais suja do que qualquer negociação que já tinha enfrentado. Às 3 da manhã, viaturas da polícia chegaram ao abrigo Aurora, acompanhadas por Bárbara e sua equipe de filmagem. Renato desceu do carro com o coração na boca. A diretora Márcia estava na porta, braços cruzados, com um sorriso irônico. Então, o poderoso Albuquerque decidiu brincar de Salvador? Isso vai custar caro. O promotor, que tinha sido acionado pelo advogado, apresentou o mandado de busca e apreensão. Os portões se abriram e todos entraram. No subsolo encontraram a sala secreta, paredes descascadas, colchão imundo, uma lâmpada fraca e o pequeno Miguel encolhido num canto, os olhos fundos de tanto chorar. Eu prometo que vou ser bom, não me levem da minha irmã. Ele soluçava. Renato correu, o pegou nos braços e sussurrou. Você nunca mais vai ficar aqui, nunca mais. Lia veio correndo, abraçou o irmão e os três ficaram unidos como uma família que o destino insistia em separar. Mas enquanto eles saíam, uma viatura não identificada chegou de repente e homens desconhecidos desceram armados, tentando barrar a operação. O caos se instaurou. Gritos, correria, câmeras registrando tudo. Renato percebeu naquele instante. A luta não era só contra um abrigo. Era contra uma rede inteira que lucrava com a dor de crianças. Renato tinha acabado de salvar Miguel, mas mal sabia que essa vitória era só a primeira batalha. O que estava por trás do abrigo Aurora era tão podre e poderoso que poderia engolir até ele. E o que viria a seguir deixaria o Brasil inteiro em choque. O amanhecer seguinte não parecia comum. Helicópteros cruzavam o céu de São Paulo. Jornalistas se aglomeravam em frente ao abrigo Aurora. E a palavra horrores estampava manchetes em todos os portais. Renato, exausto, mas firme, segurava Lia e Miguel pelas mãos, enquanto os dois se apoiavam nele como se fossem raízes. O promotor confirmava à imprensa. Encontramos provas de irregularidades, maus tratos e manipulação de adoções. A diretora Márcia Valença está presa. O povo, que sempre desconfiou de instituições assim, agora gritava por justiça. Lia olhava assustada para os flashes das câmeras, mas Renato se abaixou e sussurrou. Agora todo mundo vai ouvir sua voz. Nunca mais vão te silenciar. Miguel, ainda com o desenho amassado do caminhão no bolso, perguntou. Tio Renato, a gente vai ter casa de verdade? Ele segurou o pequeno no colo e disse, vocês já têm. A casa sou eu e a nossa família começa agora. Aquilo não era discurso, era um juramento. E naquele momento, Renato percebeu que estava mais vivo do que em todos os anos de riqueza e reuniões. Dias depois, a vara da infância convocou uma audiência de emergência. O juiz, visivelmente emocionado com a repercussão do caso, olhou para Lia e Miguel e perguntou, vocês entendem o que significa serem adotados pelo senhor Renato? Lia, com a maturidade de quem carregou o irmão nos braços quando ainda era uma criança, respondeu, significa que não vão mais separar a gente, que vamos ter família de verdade. Miguel, com voz fraca, completou, e que vou poder dormir sem medo. O juiz respirou fundo e assinou o documento que oficializava a guarda provisória. O fórum explodiu em aplausos de funcionários, advogados, jornalistas. Lia abraçou Renato e disse, agora o senhor é meu pai, né?
Ele respondeu com lágrimas nos olhos. Sempre fui, só estava faltando o papel. Aquilo, que para muitos era apenas burocracia, para eles era o início de uma nova vida. A dor não sumiria da noite para o dia, mas agora eles tinham esperança. E esperança, naquele tribunal, valia mais que ouro. Meses depois, na mesma sala, a audiência final de adoção transformou a história em final feliz. Renato de terno simples, Lia com um vestido azul que parecia ter sido feito só para aquele dia, e Miguel praticando escrever Miguel Albuquerque num caderno de linhas largas. A juíza, sorrindo, declarou: "Declaro-os oficialmente filhos de Renato. Agora são uma família para sempre." O salão se encheu de palmas, lágrimas e abraços. Lia correu e disse: "Pai, agora ninguém pode me levar embora, né?" Renato respondeu: "Ninguém nunca mais." Miguel abraçou o pai e falou baixinho: "Eu não vou mais desenhar caminhão de medo. Agora vou desenhar casa, árvore e cachorro." A plateia se emocionou e até a jornalista Bárbara chorava com a câmera desligada. Do lado de fora, manifestantes erguiam cartazes pedindo o fechamento de outros abrigos suspeitos, inspirados pela coragem daquela família improvável. E naquela noite, enquanto jantavam juntos pela primeira vez em casa, Renato levantou um brinde com suco de laranja. A família que nasceu de um abraço fingido, mas que se tornou o abraço mais verdadeiro do mundo. E você aí? Já parou para pensar que um simples gesto pode mudar a vida de alguém para sempre? Deixe nos comentários a cidade e o horário em que você assiste, porque sua opinião é o coração desse canal. E se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda existe esperança. Porque no fim das contas, família não é sangue. Família é quem luta para nunca soltar sua mão. E aí, essa história mexeu com você também? Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo o que mais te emocionou, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa mensagem de esperança e, claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem novas histórias que tocam fundo na alma.